que está em 2 versos, no capítulo 1 de Marcos. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. E o tema de hoje é o chamado de Jesus. Você vai ver é um texto simples, mas como qualquer parte da palavra de Deus, e eu diria ainda mais da palavra de Jesus, tem riquezas, né? Tal como um profundo poço de águas límpidas, em que você sempre retira algo novo. E é provável que, se você já conhece a Bíblia há um tempo, você já se deparou com esse texto. Então, talvez eu não me proponha a falar nada novo aqui, mas quem sabe a refrigerar algumas coisas na sua vida, especialmente o chamado de Jesus. Então, antes de ler, eu vou ter que perguntar para você: você já foi chamado por Jesus? E diante disso, se a sua resposta foi não, você precisa calibrar novamente os seus ouvidos, o seu coração, porque todos nós já fomos chamados por Jesus. Às vezes nós achamos que chamado diz respeito a ir para o ministério, em ministério pastoral, ministério missionário, ou mesmo da teologia, mas o chamado é o chamado para segui-lo. Você vai ler o texto aqui e Jesus não está criando nenhum tipo de nível de chamado, nenhum tipo de função especial. Todos são chamados para seguir Jesus. Então a segunda pergunta é: você atendeu esse chamado? Você sabe qual é a sua caminhada neste chamado de Jesus? Aí sim, talvez tenha uma específica para você. Alguns gostam de fazer a diferença entre chamado e vocação, em que chamado é para todos e a vocação cada um tem a sua, ou chamado e chamado especial, independente do termo que a gente use. Mas você conhece qual é a sua vocação? Vou usar esse termo. Conhece aquilo para o qual o Senhor te chamou? O chamado de Jesus continua latente, continua verdadeiro, e ele vem até nós. Percebe? Não é nada novo, mas de tempos em tempos a gente tem que ouvir o chamado de Jesus. O texto diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Irmãos, a palavra que Jesus fala está especificamente no verso 15, mas o verso 14 é a demonstração, é a explicação de quando Jesus começa este tempo. E a palavra aqui vai ter apenas dois tópicos, vamos dizer assim, 2 pontos, seja lá como a gente diz. Um no verso 14 e outro no verso 15. O que está acontecendo no verso 14? No verso 14, João foi preso. E quem é este João? Se você lembra, vamos recapitular na história de Jesus, na história dos evangelhos, quando Maria, mãe de Jesus, fica grávida do Espírito Santo, o anjo Gabriel conta para Maria que já faz 6 meses que a sua prima Isabel, uma senhora de idade, estéril, estava grávida. Naquele tempo não tinha o WhatsApp, então já fazia 6 meses e a Maria não sabia ainda. E ela havia engravidado porque Deus havia lhe aberto a madre e ela estava grávida do seu esposo Zacarias, e o filho lá no ventre dela era João, o Batista. João, aquele que batizava, né? Então, por isso João Batista, primo de Jesus, né? A prima de Maria, que era Isabel, então era primo segundo, terceiro, não sei direito, mas estava ali na família de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, Deus já havia levantado um homem antes. Quem que era esse homem? João Batista. E a história de João Batista, apesar da gente conhecer o nascimento dele, tem algumas proximidades com a história de Jesus interessantes, porque Jesus nasce, nós vemos toda essa história do nascimento de Jesus. Depois a gente só ouve falar de Jesus aos 12 anos lá no templo, e depois com 30 anos, quando inicia o ministério. Assim também é o ministério de João Batista. Nós sabemos do nascimento dele e nós não sabemos mais de nada, até que ele aparece pregando, provavelmente com 30 anos, né, se ele estava na mesma idade de Jesus, mas um pouco antes de Jesus. Alguns vão conjecturar, tá? Isso aqui é conjectura, não está nas Escrituras, que
Zacarias e Isabel já eram de idade. Então, faleceram quando João Batista era adolescente ainda. Isso é uma conjectura, novamente, lembrando. Então, João Batista pode ter sido criado por um grupo que se retirava da cena em Jerusalém, que morava em cavernas, esse grupo chamado Essênios. Por que se desconfia disso? Porque ele tinha algumas posturas dos essênios, que condenavam toda a religião em Jerusalém, dizia que estava tudo corrompido, e esses essênios viviam no deserto, e é da onde João vai emergir. De repente, do deserto, vem João o Batista, com roupa de pelo de camelo, e comendo gafanhoto e mel silvestre. João é um verdadeiro profeta. E o que acontece nesse texto? João é preso, ele não é o ator principal aqui, ele é o coadjuvante, ele só aparece um pouco. Mas quando João é preso, Jesus começa a pregar. Quando João é preso, Jesus vai para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, é o que diz o verso 14. Quando que vem o chamado de Jesus então? O chamado de Jesus, esse é o primeiro ponto. Ele sempre vem em uma época conturbada. Um momento em que estão prendendo os profetas, nunca é um momento bom para você começar a pregar. Não é verdade? Um momento em que o profeta de Deus, que foi profetizado o seu nascimento, que a sua mãe só engravidou por milagre, e ele começou a pregar no deserto, as pessoas começaram a segui-lo, e ele batizava um batismo de espera do reino. Este homem é preso, é bom que você fique quieto, porque não é um momento bom. E aí Jesus se levanta e começa a pregar o evangelho. O chamado de Jesus começa em uma época conturbada, e o chamado de Jesus, irmãos, sempre será em fases assim da nossa vida. Eu já vou me adiantar aqui, mas eu quero dizer para você, se você esperar a época certa para atender o chamado de Jesus, sabe quando você vai atender? Nunca. O chamado de Jesus, aquele geral para nós nos convertermos, e aquele específico, vocacional, para nós seguirmos a Ele do modo como Ele quer, nunca vem na época que a gente está preparado. Ou, primeiro, porque eu acho que Jesus gosta de fazer essas coisas com a gente. Mas também, mais importante, é que você nunca vai estar preparado para algo mais difícil do que você pode fazer. Imagine se eu chamasse você amanhã para a gente correr uma maratona. Se eu não me engano, a maratona tem 42 quilômetros. Talvez algum jovem aqui vai conseguir, né? Eu consigo 42 centímetros. Quilômetros já é mais difícil, né? Mas começamos do pouco, né? Tem que começar na humildade. O chamado de Jesus é sempre isso. Vamos lá, vamos correr uma maratona. Senhor, espera eu estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Percebe? É assim que acontece com quem está no mundo. Tem muita gente no mundo que concorda com o evangelho. É incrível isso. Eu falo, não, eu preciso ir para uma igreja. Já evangelizou alguém assim? O camarada sabia, eu preciso ir para uma igreja. Então vamos. Ah, não estou pronto ainda. Vamos, rapaz, mas você vai estar pronto só quando você aceitar Jesus. É Ele que deixa a gente pronto. E não é assim que a gente tem agido por vezes no chamado de Jesus? Espera, Senhor, estar numa época melhor. Espera eu estar preparado. O Senhor me pegou sem estar avisado. Mas é assim que Jesus faz. Especialmente quando Ele nos chama para servi-lo e para segui-lo em alguma coisa da qual será maior do que nós imaginamos. Em algo do qual nós não temos poder para controlar. Como que você vai estar preparado para perder o controle da sua vida? Como você vai estar preparado para atender um chamado que não é cabível? Bom, qual era essa época? Eu já estou dizendo, primeiro, em que os profetas são presos. Naquela época, havia vários grupos políticos e religiosos. E aqui grupos político-religiosos, porque eles são as duas coisas, né? Hoje em dia nós separamos a política da religião. Às vezes nem tanto, mas separamos de certa forma. Mas naquela época não. O grupo dos fariseus, você já ouviu falar muito dos fariseus. Certamente você já chamou alguém de fariseu, provavelmente. Mas o grupo dos fariseus era um grupo religioso. Eles acreditavam que deveriam seguir toda a lei e até mesmo coisinhas da lei que eles inventaram, interpretações até absurdas. Mas não se engane, não era só religioso. Eles acreditavam que ao seguirem toda a lei, quando Israel cumprisse toda a lei, ou todo Israel guardasse certinho um sábado, por isso que eles implicavam tanto com o sábado,
Por quê? Não pode deixar para lá, não. Quando todo o Israel guardar um sábado, o Messias viria. Então, é um grupo político-religioso, porque eles querem a libertação. Outro grupo, os saduceus. Os saduceus aparecem pouco, porque eles estão fechados no templo. Saduceu eram os líderes do templo, os sacerdotes, totalmente emaranhados com Roma. Era o imperador romano que colocava e tirava, na época de Jesus, o sumo sacerdote. E isso não deveria ser assim. Quem estabeleceu a linhagem foi o Senhor, da linhagem de Arão, para o sacerdócio na época de Jesus, ou que estava vigente até ali. Outro grupo eram os zelotes. Quem que eram os zelotes? Nós temos até um discípulo de Jesus que é zelote, Simão o zelote. Quem que era esse? Esse era gente boa, hein? Zelote, a palavra zelote vem de uma espada pequena, em que, ou sicários também, talvez você já tenha ouvido essa tradução, em que eles colocavam nas mangas das suas roupas e usavam para fazer ataques. Então, eles não tinham poder, era um grupo pequeno, de ir contra todo o Império Romano, mas o que eles faziam? Eles faziam o que hoje a gente chama de ataque terrorista. No meio de uma multidão, eles iam lá e atacavam um soldado romano, um líder israelense que estivesse de acordo com Roma. Por quê? Para implantar medo. Inclusive, esses zelotes foram alguns que causaram a destruição de Jerusalém. Incomodou tanto Roma, que no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruído. Mas perceba isso, irmãos. Uma situação conturbada. Uma situação política difícil. Vários grupos políticos. O Império Romano dominava ali. E agora vem a situação social e econômica também. Quando o império dominava sobre o outro, aquele dominado se tornava um vassalo. Quem mandava era o que tinha dominado. Então, altas taxas de imposto. As pessoas perdiam suas casas, seus bens. Por quê? Estava lá todo mundo de boa e vinha o império e começava a cobrar. Para você viver na sua casa, o IPTU agora é 50% ao ano. Imagina isso. Ou algo desse nível, né? Agora você vai pagar um imposto enorme sobre os seus bens. Então, a pessoa trabalhava só para pagar, para manter o que tinha. Essa era uma situação social, econômica grave. Talvez por isso nós encontramos tanta revolta e tantas pessoas miseráveis aos pés de Jesus. Como tinha tanto miserável? Porque a situação era miserável. A situação era difícil. E Roma também, além de tudo isso, não contribuía. Por exemplo, a morte que Jesus teve, que foi uma morte por crucificação, é talvez a pior tortura para matar alguém já inventada na história. Quem sabe agora com técnicas, algumas descobertas químicas, pode ter algo pior, mas era ou ainda é a morte mais dolorosa que alguém pode sofrer. E não foi vivida somente por Jesus. Além dos 2 ladrões ao lado de Jesus, era uma tática comum de Roma. Havia uma espécie de, não vou dizer festa, né, mas havia uma espécie de show da crucificação. Então as pessoas poderiam assistir as pessoas sendo crucificadas. Aconteceu isso com Jesus. Normalmente fora de Jerusalém ou fora das cidades, pessoas eram crucificadas. Há uma história que em Magdala, a cidade de Maria Madalena, né, Magdala, por isso Madalena, né, alguns anos antes de Jesus, tantos homens foram crucificados que faltou madeira. Olha que coisa absurda, irmãos. É nesse momento de ebulição, né? Por isso que as pessoas estão revoltadas, a coisa é grave. E aí Jesus aparece. Não era uma boa hora para ficar quieto? Não era uma boa hora só para fazer a sua parte, pagar o imposto, ficar quieto, esperar que a coisa melhore? É nesse momento que o chamado de Jesus emerge. Era um chamado era um momento, de muito desespero, em que nada que o governo fizesse poderia mudar. A religião não mudaria a situação deles. Gente, o chamado de Jesus acontece em momentos assim. Pergunto para você, a nossa época é uma época conturbada? Talvez você vai responder, bom, comparada de Jesus, nem tanto, né? Ainda não, espero que não chegue a ser. Mas o nosso contexto parece ser um pouco conturbado e um pouco difícil para aqueles que creem em Jesus. Nós vivemos, muito menos, mas vivemos sim uma guerra política que a gente chama de narrativas, em que muitas das vezes as narrativas é contra o Evangelho, colocando o cristianismo como algo
terrível, né, que só fez maldades. Uma luta propriamente contra a fé cristã. Eu me lembro de estar vendo um desses filósofos conhecidos aí, brasileiros, que inclusive é ateu, se declara ateu. E ele diz o seguinte, professor universitário dessas grandes universidades, ele diz que se você chega numa universidade qualquer e você diz, olha, eu sou de qualquer religião, e aqui ele não fez preconceito nenhum, sou de qualquer religião, todo mundo vai dizer, que bom, parabéns, viva a sua religião, olha que coisa maravilhosa. Mas se você disser que é cristão, e claro que ele não está fazendo diferenciação ali entre o crente e o católico, né? Se você disser que é cristão, você é rechaçado, diminuído. Na melhor das hipóteses, você só tem que ficar quieto e ouvir os outros falar. É um tempo conturbado. Talvez você já tenha sentido isso na sua família, quem sabe no seu emprego. Talvez você já tenha sentido isso nas redes sociais, em que às vezes pessoas são, qual que é a palavra? Canceladas, né? Porque falaram a mesma coisa que a gente concorda. É um tempo conturbado. E sabe que tempo é esse? É um tempo que Jesus está chamando você. Tempo que Jesus está exigindo coragem. Mas vou te dizer uma coisa, nunca houve tempo em que não precisou haver coragem para seguir Jesus. Você não é um privilegiado do lado ruim, Não é só hoje não, sempre foi necessário ter coragem. A cada época é necessário um determinado tipo de coragem, ou enfrentar um determinado tipo de situação, mas em todo tempo é preciso coragem. É preciso coragem para fora, porque o chamado de Jesus nos vai fazer falar a verdade para um mundo que ama a mentira, mas é preciso coragem para dentro também, porque agora, independente da situação, mesmo que nós vivêssemos em um momento em que todo mundo aplaudisse, parabéns que você é crente, parabéns que você é cristão, não é o caso, mas mesmo que fosse assim, o chamado de Jesus vai contra aquilo que eu acho melhor, vai contra aquilo que é o meu conforto, que é muitas vezes o meu prazer. Quando Jesus nos chama, por exemplo, Ele nos tira do individualismo, de uma vida de pecado, de uma vida de vício. Quando Jesus nos chama, Ele nos tira das nossas desculpas. E deve ser assim, viu? Você deve encarar as suas desculpas. Por exemplo, se você ainda não tem Jesus, se você ainda não recebeu Jesus, não é por causa do seu pai e da sua mãe que você não recebeu Jesus. Não é porque o seu marido ou a sua esposa te atrapalhou para não receber Jesus. Não é porque você ainda tem filhos para criar, ou que os seus filhos já estão criados, que você não recebeu Jesus. Não é porque você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, é porque o seu coração é pecador. Essa é uma primeira verdade minha, né, que não depende do fator externo. Mas vamos falar agora da nossa vocação, né? Vamos falar agora sobre ouvir o chamado de Jesus para aquela coisa específica do qual Jesus nos chamou. E agora eu vou dizer a mesma coisa, tá? Para não fazer nenhuma diferenciação. Se eu ainda não atendi o chamado de Jesus, o chamado vocacional, aquele do qual Ele me deu um dom, aquele do qual Ele me deu um caminho específico a trilhar, não é por causa do seu pai e da sua mãe, não é por causa do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, não é porque você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, não lembro mais o que eu falei, mas é porque eu não quis atender. Percebe? Todo o tempo é difícil, mas todo o tempo exige coragem para eu encarar as coisas lá fora. E para eu encarar, talvez é mais difícil ainda, viu? Encarar os desafios aqui dentro. Dizer, Senhor, eu vou te servir, eu vou te seguir. Eu vou lutar contra o mundo e contra mim. Jesus diz, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos dá essa coragem. Portanto, o chamado de Jesus nunca vem no momento certo. Todo momento, vai parecer heresia o que eu vou falar aqui, mas todo momento é errado. Ou seja, todo momento nós não estamos preparados. Nunca vai ter o tempo ideal, porque o tempo de recebê-lo é hoje, como eu estou. E aceitar e se envolver no chamado que Ele tem para mim. E agora, o verso 15, é o segundo ponto, apenas isso, é que além de vir numa época conturbada, o chamado de Jesus acontece de maneira completa. Coloca o verso 15 de novo, pode deixar na tela ele. Você vai ver que o chamado de Jesus aqui compreende tempo e espaço. Depois eu vou dizer por quê. O chamado de Jesus compreende fé e prática. Ele é coletivo para toda uma nação, mas ele é individual.
E o chamado de Jesus é esperançoso e destruidor. E eu vou dizer por que ele é destruidor. Começar da parte difícil já, ou continuar aqui, né? Por que ele é destruidor? Porque, gente, aceitar o chamado de Jesus, além de construir coisas novas, me dar esperança, ele destrói algumas coisas. Alguns sonhos eu tenho que deixar aos pés da cruz, porque não são bons. Agora, sabe o que é o mais difícil? Penso eu, tá? O mais difícil é quando Jesus nos manda deixar sonhos bons aos pés dele. Não é verdade? Sonhos bons. Tem gente que tem uma grande capacidade, tem um grande chamado, tem um grande emprego, algo do tipo, e Jesus fala, vai para outro lugar, faça outra coisa. Pense no chamado de Abraão. Abraão provavelmente não estava numa vida errada em Ur dos Caldeus, onde ele morava, mas Jesus, ou melhor, Deus, né, o chamou, sai da tua terra, da tua parentela. E é assim conosco, você não precisa sair da terra e da parentela, mas o chamado de Jesus, ele é destruidor daquilo que vai nos tirar do foco. Ele é destruidor daquilo que não fará com que eu siga Ele e sirva a Ele acima de todas as coisas. Ah, gente, é muito difícil, né? Vamos parar por aqui. Vamos para a parte, não sei se fácil, né? Mas para a parte que nos leve a compreender isso. Jesus fala que o tempo está cumprido. Percebe? O tempo é agora, por assim dizer. E essa palavra traz duas sentenças profundas. Primeiro é tempo e segundo é cumprido, basicamente. A palavra que Jesus usa para tempo ali é kairos. E alguns irmãos já sabem dessa diferenciação, a palavra no original, né? Kairos, existiam algumas palavras para tempo no grego, ali na língua do Novo Testamento. Uma delas é cronos, da onde vem a palavra cronológico, cronômetro do relógio, né? Cronos é o tempo das horas, que você conta em minutos por dia, semanas, enfim. Kairos não. Kairos é o que nós costumamos chamar de tempo de Deus. A palavra secular ainda existe, e Kairos não é necessariamente tempo de Deus, mas um tempo especial. Então, por exemplo, o tempo que você nasceu é um Kairos, porque você vai lembrar desse tempo, ou melhor, né, você vai ser lembrado desse tempo, né? O tempo em que você casou, em que nasceu seu filho, em que você teve uma grande e boa notícia, é um kairos. Por quê? Porque é um tempo especial, você lembra dele acima dos outros, e ele mudou a sua vida. Essa é a ideia. Então Jesus está falando o kairos, mas agora relacionado a Deus. O kairos se cumpriu, o tempo se cumpriu. Portanto, não é que as horas bateram, mas é que agora Deus resolveu fazer algo novo. Agora Deus entrou na história e o negócio vai mudar. E a palavra se cumpriu ali, é interessante, tem a ver com pleno, né? Encontrou sua plenitude. E Paulo vai explicar isso em Gálatas 4, vai dizer que Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, veio na plenitude dos tempos. Talvez você lembre desse texto, plenitude dos tempos. É este o termo aqui de tempo está cumprido. Sabe o que significa isso? É tal como um fruto que ficou maduro. Interessante isso, tratar o tempo assim, né? A gente não imagina isso. É como se o tempo amadureceu. E agora você pode pegar o fruto na mão e ele está pronto, ele está maduro. Está pronto para ser comido, pronto para ser feito um suco, qualquer coisa do tipo. O tempo se completou. Sabe, irmãos, nós temos um problema de tempo, temos um problema com o tempo. Alguns vivem o tempo de ontem, alguns vivem só daquilo que aconteceu, não é verdade? E a história deles para por aí. Outros vivem só do futuro, não conseguem enxergar nada mais. Outros vivem só de presente, e a vida é só um prazer e em busca de prazer. Qualquer coisa que você focar irá fazer com que a sua percepção da sua vida fique disforme, fique errada. Mas Jesus é como se ele tivesse dito: agora o tempo chegou. Agora, o passado, a gente pode entender por que passamos por tudo isso. O futuro, nós agora temos uma esperança certa. E o agora, o hoje, é para ser vivido da forma correta. É como se o tempo, eu usei a ilustração do fruto, tá? Mas eu vou usar um outro. É como se o tempo fosse um papel em que agora tudo se uniu, tudo está no momento correto. Jesus está falando: o tempo está cumprido,
O kairós de Deus amadureceu, o tempo é agora. Paulo vai provocar os coríntios, em 2 Coríntios 4, ele fala que agora, ou 2 Coríntios 6, perdão, agora eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Socorri-te em tempo aceitável e ouvi-te no dia da salvação. E agora o tempo chegou. Você que espera o tempo certo, eis aqui agora o tempo correto. Eis aqui agora o tempo aceitável e o dia da salvação. Qual que é o tempo? Quando Jesus diz que o tempo está cumprido, ele já se inaugurou. Não há mais o que esperar. Não há mais o que ficar ponderando se eu devo aceitar ou não o chamado de Jesus, se eu devo receber ou não Jesus, me converter ou não, se eu devo de fato buscar a Deus ou não. Alguns talvez tenham sido incomodados com algumas coisas na sua vida, estão ponderando se devem retirar isso da vida ou não. Um evangelista muito famoso chamado D.L. Moody, eu também já compartilhei com os irmãos isso, diz que ele pregou uma mensagem e as pessoas diziam que ele era um grande pregador, um maravilhoso pregador. Então ele pregou uma mensagem na sua cidade de Chicago, e ele disse assim: vão para casa e pensem essa semana se vocês recebem a Jesus, se vocês aceitam a Jesus. E as pessoas foram, uma igreja muito grande, ele era um grande pregador. As pessoas foram para casa e naquela semana houve um grande incêndio. Isso de fato ocorreu, um grande incêndio, historicamente ficou marcado. E muitas das pessoas que estavam lá, naquele templo, faleceram, morreram no incêndio. Outras perderam casas, perderam tudo. E aí, até a igreja do D.L. Moody sofreu, não sei se perdeu tudo ou boa parte. Então, na outra semana, ele chegou nas cinzas onde estavam o templo, ou parte do templo, e chorando, né? Ele disse: Senhor, por que eu dei para eles uma semana para eles pensarem? Por que eu mandei eles irem para casa, Senhor, se eu havia pregado o Evangelho? Gente, e é claro que essa é uma história comovente. Eu não desejo que nada aconteça com você, e não quero fazer um sensacionalismo daquele tipo: olha, amanhã pode acontecer algo terrível. Não. Eu quero falar a verdade. O tempo é hoje, o tempo é agora. E se eu estou ainda esperando, e independente se eu vou viver mais 100 anos sem nenhum problema, isto hoje já é uma indicação do meu coração endurecido. Já é uma indicação de que eu preciso entender que o tempo é agora e que o tempo de Jesus já está cumprido. Você que fica olhando o tempo como de Jesus, esperando que amadureça, os campos já estão maduros. O tempo já está cumprido. Bom, não há como ficar muito nisso, é a verdade do Senhor. A segunda coisa do chamado ser completo é o local devido. E por que local? A segunda expressão aí do verso 15 é: o reino de Deus está próximo. Muitas vezes nós entendemos essa palavra como se fosse agora o Cronos, né? O reino de Deus está próximo porque daqui 10 horas, ou amanhã, ou quando Jesus morrer. Mas não é essa a ideia aqui. A palavra próximo de Jesus dizia respeito à proximidade local, de espaço. Não é próximo tal como amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã. Não queria te lembrar desse horário não, mas está próximo da gente, né? Mas não é isso, é proximidade tal como eu e você estamos próximos. Jesus está andando no meio das pessoas, e o que ele está dizendo? O reino de Deus está próximo. O que ele está querendo dizer? O rei chegou. O reino chegou com o rei, e essa era a concepção de reino em que se havia. Qual era a concepção do reino? O reino ia até onde chegava o reinado daquele rei, até onde ele tinha poderes. Então, quando algum grupo, né, ou um reino dominava outro local, chegou ali o reino daquele rei, porque chegou o poder daquele rei. As leis agora servem daquele rei. Se ele mandar que todo mundo não pode comer arroz, agora naquele local não vai poder comer arroz. Por quê? Porque chegou ali o domínio daquele rei. E Jesus está andando no meio do povo, está dizendo: o reino de Deus está próximo. É como se ele dissesse: o rei chegou. O reino está onde o rei está. Lembra da época conturbada? Lembra da dificuldade, gente? Era um local, um tempo onde havia um rei só.
Inclusive, você deve se lembrar de Atos 4,12. Em nenhum outro nome há salvação, pelo qual importa que devamos ser salvos. Em nenhum outro nome debaixo do céu importa pelo qual devamos ser salvos. Sabe sobre quem que eles diziam isso? Esse era um ditado comum daquela época. Você vai falar, mas os discípulos copiaram. Copiaram. E copiaram só mudando uma última coisa. Porque aquele verso de Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome debaixo dos céus há que importa que sejamos salvos, né? E este nome é César. Era isso que se dizia. O imperador. E os discípulos estão falando o quê? Este nome é Jesus. Agora há outro Senhor, há outro Quírios, outro que manda no mundo. Chegou um rei mais forte aí, César, baixa a bola. Só que é um senhor lá da Galileia, pé poerento, andando de sandália. Ele está dizendo, agora o rei chegou. É isso que Jesus está dizendo. O reino está próximo, porque o rei chegou. Alguns dizem, e aqui vai afunilando, viu, nossa aceitação do chamado de Jesus. Alguns dizem o seguinte, Jesus era um cara legal, era um cara gente boa. Ele não era Deus não, mas um grande mestre, né? Aí a gente imagina Jesus como se fosse um hippie, né? um homem assim meio da mendicância. Mas gente, ou Jesus era Deus, ou Jesus estava enganado, ou ele estava mentindo. Não há opção, ou ele é verdadeiro ou falso. No falso, ele poderia ser um louco se enganando, é verdade. Tem outros aí que se acham deuses, senhores, é verdade. Ou ele estava mentindo deliberadamente. A única opção é que o que ele estava falando era verdade. Porque não tem como ler esse texto de Jesus, o reino está próximo, e achar que ele era só um hippie aí que fala palavras bonitas. Não. Ele está encarando o reino de César. Ele está encarando o reino daquele mundo que mandava matar, que mandava crucificar, que é o que aconteceu com ele também. Agora, sabe qual é o detalhe? Por que o chamado de Jesus é completo? Além do tempo, que está cumprido, do qual eu e você não precisamos esperar, é porque quando o rei chega, todos os ídolos vêm abaixo. Para você receber o chamado de Jesus, e eu vou aqui, vamos dizer assim, eu vou ser um pouco incisivo e talvez não tentar adivinhar nem nada, mas eu creio que é uma verdade no nosso coração. Nós não ouvimos os chamados de Jesus, nós ensurdecemos os nossos ouvidos ao chamado de Jesus por um motivo. Porque nós já ouvimos o chamado de outro ídolo. Porque nós já ouvimos um chamado de outro Deus, que não é Deus, mas nós consideramos. Quantos se preocupam, Senhor, se eu ouvir o teu chamado, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Está aí o seu ídolo. O que vai acontecer com a minha juventude? Tenho tantos prazeres, está aí o seu ídolo. O que vai acontecer, Senhor, com a minha família? Está aí o seu ídolo. Percebe? O rei chegou. E agora tudo que eu coloco acima dele chama-se ídolo. Lembra das coisas boas? Que por vezes são boas, mas que entorpecem a nossa mente, o nosso coração, para não ouvirmos o chamado de Jesus. Não estou falando para você deixar coisas boas necessariamente, mas a verdade é que o rei chegou. E ele não combina com nenhum outro rei. O reino de Deus chegou em Jesus. E agora, qual que é o local? Perto de Jesus. Servindo a esse rei, o reino de Deus. Ainda bem, irmãos, que o reino de Deus é gracioso. Ainda bem que o reino de Deus é bom para nós. Por mais que é difícil, viu? Mas é bom. Que este rei do verdadeiro reino promete buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda bem, mas ainda assim, o chamado é para servir o rei. É para que ele seja Senhor das nossas vidas. E, gente, quando ele vira Senhor, a gente perde o controle. Sempre é melhor, mas sempre é desafiador. Onde que o Senhor quer, o que o Senhor quer mudar, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer, quais prioridades o Senhor tem para mim, e por aí vai. Em terceiro lugar, o chamado é completo. Lembra, tempo está cumprido, local, ao lado de Jesus, servindo ao rei, e agora a disposição de coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ninguém entra no reino porque é bonzinho. Ninguém entra no reino e ninguém serve a Jesus porque merece.
E a gente tem que saber isso para ser salvo, e a gente tem que saber isso para ser usado por Jesus. Ou seja, vou usar os dois termos que eu estou usando aqui. A gente tem que saber isso para ouvir o chamado de Jesus, aquele chamado para se arrepender e começar uma nova vida, e a gente tem que ouvir esse arrependei-vos, entender isso na nossa vocação também. O apóstolo Paulo, por exemplo, provoca a igreja dos Gálatas chamando eles de insensatos, que é uma tradução muito agradável aos nossos ouvidos, né? Insensatos Gálatas, vocês começaram no Espírito, está aí, se converteram, mas agora vocês querem continuar na carne. Então esta palavra de arrepender-se e crer no Evangelho é uma palavra para quem ainda não se converteu, mas é uma palavra para quem segue Jesus e precisa se arrepender e continuar crendo no Evangelho de Jesus, que o Evangelho, que a boa nova de Jesus, que o reino de Deus é a melhor escolha para a minha vida. O Evangelho e as boas novas de Jesus é a melhor escolha para o meu casamento, é a melhor escolha para como eu lido com as pessoas, é a melhor escolha para a criação de filhos, é a melhor escolha para o meu dia a dia, para o meu tempo de descanso. Talvez por isso que a gente não descansa tanto, sabe por quê? Porque a gente não tem o Evangelho no nosso descanso. Porque nós não entendemos que descanso é com Jesus, é aos pés dele, e não lotando a nossa mente de coisa que não serve. Mas eu quero focar na disposição do coração do arrependei-vos. Aqui eu preciso contar para você também essa palavra, que é metanoia, né? Ou metânia, mas se escreve metanoia. A palavra ali tem um significado muito diferente. Havia uma palavra para arrependimento que não era essa, e Jesus, né, ou o evangelista usa exatamente essa. Por quê? A palavra metanoia não é difícil entender, ela significa o seguinte: noia é pensamento, mente. E meta é além da mente. Aí você pensa assim, mas por que além da mente, ou expandir a sua mente, significa arrependimento? Bom, eu vou usar o seguinte exemplo. Imagine que vem alguém e diga assim para mim: fulano falando de você, fulano falou mal de você, pastor. Fulano falou mal e olha que falou de boca cheia. E aí eu já começo a falar mal de você. Falo, mas o fulano também? Rapaz, e eu que considerava tanto ele. E olha, mas também, né? Não dá para confiar nas pessoas. Já começo a falar mal de você, porque também, né? A gente precisa interagir. E aí vem outra pessoa e fala, não. Quem te falou isso estava enganado, era o outro. Esse fulano só está falando bem de você. Na verdade, ele que falou bem, foi o único que falou bem. Aí o que vai acontecer comigo? Se eu for uma pessoa de caráter, né? Arrependimento. Eu vou dizer, Senhor amado, falei tão mal dele, não merecia. Mas por que acontece esse arrependimento? Expansão da mente. Eu sabia isso de você, e por isso eu falava mal, mas agora eu sei isso. Senhor, olha, eu agi erroneamente. Percebe? Essa é a ideia do arrependimento. É como se Jesus estivesse dizendo, agora vocês conhecem um reino de verdade, agora a mente de vocês se abriu, se expandiu, agora vocês conhecem o que é vida de verdade, e automaticamente gera arrependimento. Se eu chorar, por exemplo, pelo que eu falei de você, não é por nenhuma produção humana, não é por nenhuma coisa artificial, mas é porque eu caí em si, e eu percebi, na expansão do meu conhecimento sobre você, que eu estava errado. Essa é a ideia do arrependimento. É uma verdadeira disposição do coração. O arrependimento só acontece quando eu digo, gente, eu estava errado, estava fazendo alguma coisa errada. Quando o Espírito de Deus vem e fala algo comigo, ou quando eu percebo na palavra do Senhor, que também é o Espírito trabalhando, ou quando alguém é usado por Deus para falar comigo, ou quem sabe quando Deus me dá um insight e eu percebo que eu estava enganado. Portanto, o chamado de Jesus é completo, porque ele também passa pela disposição do nosso coração, passa por um verdadeiro arrependimento. E eu posso dizer para você e para mim, que todos nós precisamos nos arrepender. Quem começa no Evangelho já começa de um arrependimento, porque a sua oração de conversão já é uma oração de arrependimento. Mas quem passa por isso também passa se arrependendo dia após dia. Senhor, eu não tenho ouvido o que o Senhor tem proposto para mim. Eu não tenho ouvido a sua vocação, eu tenho deixado de lado. O Senhor tem falado para eu mudar, mas eu não tenho mudado. Isso é arrependimento, isso é expansão da mente. É conhecer o que Jesus propõe para mim.
Portanto, o chamado de Jesus nunca vem na hora certa. Ou seja, sempre vem em tempo conturbado, nesse sentido, né? E o chamado de Jesus, ele é completo. Ele vai passar por todas as áreas da sua vida. E vai expandir a sua vida de uma maneira que você não esperava. Por isso, a oração que eu vou fazer aqui agora é uma oração de convite a você, talvez de desafio, para que diante do chamado de Jesus, você e eu nos arrependamos e aceitemos o chamado dele. E eu não posso dizer para você, nem tenho essa expectativa de dizer para você, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque é o Espírito que dá os dons a cada um conforme quer, e é o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita, mas eu tenho certeza que Ele tem um chamado para você. Tenho certeza que Ele tem uma vocação para você. E não é necessariamente, para trabalhar dentro ou fora da igreja. Eu creio que Deus nos chama assim, para trabalhar dentro da igreja. Mas às vezes o seu chamado primeiro é para ir para casa, fazer algo lá, é para ir para o seu trabalho, é para ir para uma rede social, não sei. Mas é o chamado de Jesus, talvez seja tão específico para você, a vocação nesse sentido, né? Que o Senhor vai te usar. Quero orar junto contigo, vamos orar? Obrigado, Jesus, pelo teu chamado. Obrigado porque naquele tempo em que eu estaria com tanto medo, se levanta um homem, na verdade um homem-deus, corajoso, que no meio daquelas estradas poeirentas da Galileia, começa a gritar em alto e bom som que César já não é mais rei, que agora chegou o verdadeiro rei, e agora as pessoas precisam se arrepender. Senhor, esta proclamação do Evangelho ainda ecoa em nossos ouvidos e em nossos corações, hoje, Senhor. Nos ajude a nos arrepender de uma vida distante do seu chamado, a nos arrepender de uma vida contrária àquilo que o Senhor deseja para nós, uma vida que por vezes é uma vida de pecado, de vícios, de maldades, malícia, maledicência, mas às vezes, Senhor, é apenas uma vida acostumada, uma vida confortável, que também se torna um pecado, porque nos ensurdece para ouvir e atender a Tua voz. O Senhor conhece cada realidade, aqueles que estão sendo chamados para entrarem no Teu reino, que possam se converter, abrir o coração para o Senhor, aqueles que estão atendendo um chamado especial, uma vocação, um incômodo do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa levantar aqui servos e servas, que usam seus dons, que usam a sua voz, os seus talentos, aquilo que possuem, para atender o chamado do Rei, para colocar abaixo todo ídolo, para ouvirem a Tua voz e Te seguirem, ainda que seja necessário, sempre é, tomar a cruz. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a ser discípulos que Te ouvem e atendem o Seu chamado. E que, Senhor, eu ainda peço que o Teu Santo Espírito nos dê força e coragem. Não temos, de mim eu não tenho. E eu sei que cada um aqui não tem coragem, força, capacidade para atender um chamado que é maior do que ele. Então nos ajude a ouvir a Tua voz e nos dê força, Senhor. Pega na nossa mão para que a gente caminhe em direção à Tua vontade e ao Teu querer para nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém.